Agora a grande verdade é, o Lula foi absolvido ou não, Volpe? Não. Foi descondenado ou não? Não. Não foi descondenado? Não. O Lula foi o quê então, Rogério? Ele não foi nem absolvido nem descondenado. Porque não existe descondenado. Na verdade, é justamente essa questão. Não existe descondenado. não existe Vou isso deixar no os direito. dois No aspectos discutindo isso aí. no Explica jargão pro povo aí. popular, ele foi descondenado, porque ele estava condenado e cassaram a condenação. Foi não anulado, é que ele foi os processos absolvido. foram anulados. Ele foi... Porque é o Voltou seguinte... pra outra esfera, não foi? Sim. Eles Voltou pra esfera anularam e anterior, voltou pro zero. A questão é o seguinte... E aí, por conta da idade dele, aquele processo que tinha sido anulado, ele extinguiu porque, por conta da idade dele, já tinha dado prazo prescricional. Ele que não conta-se podia mais pela ser. metade. A pergunta é, posso fazer uma pergunta? Claro. Foi uma manobra política ou não? É essa que é a pergunta. Aí que nós vamos... entrar numa O outra- termo da descondenação, Porque da é o seguinte, absolvição... se você parar pra pensar, todos os processos promovidos contra o Lula, todos, foram feitos através de um circo. Criou-se um circo em volta dele. Do tipo assim, qual a necessidade daquele imbecil fazer uma exibição em PowerPoint? Qual a necessidade de fazer daquela forma que estava sendo feito? Curitiba não era foro competente. Nunca foi. Instituíram aquela porra daquela cidade lá porque tinha um juiz e um MPF já orquestrado para condenar ele. Quando ele caiu lá, ele estava condenado. Por que não em Brasília? Por que não em São Paulo? Aí que tá o que aconteceu para ser julgado em Curitiba? Mas tudo que foi feito, da forma que foi feita, já era para condenar ele. A verdade é a seguinte, Rafa, o que acontece? O processo... A tarefa... O processo, ele tem que A Lava Jato estava sendo a sede em Curitiba. Em Curitiba. Não é esse o motivo? Não é só isso. Não é Teve só a isso. questão da suspeição do Moro também. E o fato de o Moro estar orientando os A procuradores questão da Lava Jato, da suspeição é parcialidade. O juiz é parcial. A partir do momento que o juiz atua para condenar, de todas as formas para condenar, Não só para condenar, Não. se ele tiver... o contrário também seria verdadeiro. Se o também pra juiz, absorver. o juiz é amigo do advogado do Lula e ele tá lá, faz o seguinte, faz isso que vai facilitar a defesa, aí eu consigo absolver com base nisso. O juiz tem que ser imparcial. O cancelamento da condenação, não a descondenação, vocês leram o negócio do Supremo? Não teve só um, a né? matéria, o que eles alegaram? Foi tudo isso que você tá falando? Acontece uma outra Cara, situação... a gente vê o que acontece, mas a gente não se aprofunda, né? Que também já é estranha. O processo dele foi anulado em sede de embargos de declaração. Lá no último do último, que todo mundo sabe que 99,9% dos embargos de declaração são negados. Mas a verdade é a seguinte... Não era para ser teve um daquela motivo forma. para isso. Sim, tem um motivo lógico para isso, né? Além de já terem visto que aquele plano, né? De colocar alguém, soltar o pitbull para resgatar, trazer de volta o poder para a direita, aquilo lá tinha fracassado, tinha falhado. Além disso, o fato de que aquela história do Telegram surgiu já aos 45 do segundo tempo. Foi quando se descobriu que o Moro era mesmo parcial e estava orientando a Lava Jato, os procuradores, os processos do Lula já estavam bem adiantados. Então isso também foi reconhecido. Gilmar Mendes reconheceu que o Moro era suspeito. E eu vinha falando desde o começo da Lava Jato que a Lava Jato ia morrer e o culpado seria o Moro. Porque que acontece? Existem várias formas de você torturar. Existem várias formas de tortura. Se você pegar um preto pobre, você vai torturar como? Segurando o preso? Não, ele vai ficar dando risada lá, porque ele tá lá com os amigos dele. Você vai torturar dando borrachada nele. Agora, você quer torturar um rico, um cara milionário que tá cada dia num país, você pega o cara e joga ele numa cela de cadeia. Não, joga ele numa cela de cadeia lá, na Polícia Federal que seja, bem cuidadinho, tratadinho, tira a liberdade dele.
E fica pra ele aqui na cabeça, é o seguinte, ó, você vai ficar aqui até a hora que você falar, até a hora que você abrir o bico. Enquanto você não cantar, nós não abre a porta da gaiola. O cara vai falar o que você quiser, isso é tortura. Esse método utilizado pelo Moro para conseguir a delação premiada já foi ilegal. E aí depois se descobriu depois todo esse outro esquema que ele orientava, não só orientava os procuradores, mas combinava. Ó, você vai protocolar a petição tal hora, porque aí eu já vou dar a decisão tal hora, já vou expedir um mandado, não dá tempo de recorrer. Sabe, esse tipo de coisa. Então, isso num Estado democrático de direito é um absurdo. E o que mais me revolta de ver advogados defendendo a Lava Jato e a forma como ela foi feita, é porque nós, na nossa profissão, a gente lida quase que todo dia com abuso de juiz. Com o juiz sentando e cagando na cabeça da gente. Eu ainda um pouco menos, porque eu já tive aí uma pancada de representação no OAB que eu tive que responder por conta de petição sem educação que eu faço pro juiz, e depois ainda repito lá no tribunal. Né? Mas a maioria dos advogados não faz isso. A maioria dos advogados simplesmente baixa a cabeça e vai se submetendo a esses abusos do juiz. E aí quando você pega uma situação de abuso, né, que ela em relação ao abuso que nós sofremos, ela é muito potencializada, o sujeito ainda bate palma. É a mesma coisa que o escravo que está tomando a lambada nas costas aqui, a hora que quem começa a tomar a lambada é o outro, ele vai lá e aplaude o feitor que está batendo. Bom, o mínimo que o advogado de bom senso tem que ter é capacidade de analisar a situação e ver que tem um abuso judicial ali e falar, pô, eu sofro isso na pele, eu vou bater palma pra isso. Mas hoje os caras, eu não sei o que acontece, eles não têm a capacidade intelectual, não é nem intelectual, é emocional de separar as coisas. Não tem. Essa questão que você tá falando de lá de trás que questionava, ele sabe o tanto que eu meti o pau. Eu acho que até em rede social, bom, até hoje eu bato no judiciário. No vira e mexe, eu coloco uma postagem. Eu até brinquei com ele esses dias. Eu falei assim, pô, na época, quando começou a Lava Jato, você era do cara que mais defendia os erros do Moro, porque realmente foi mesmo. Defendia não, combatia. Desculpa, combatia os erros do Moro lá e falando dos absurdos que, cara, tem muito. Infelizmente tem muito, mas... E é isso que você falou da delação, eu falei lá atrás, cara. Eu fiz até um vídeo falando eu me lembro. O que aconteceu? O desejo de ser justiceiro, e eu acho que de oportunismo que o Moro viu, fez com que o Lula estivesse lá hoje. Porque se o Moro não tivesse feito o que ele fez na cagada, aí nós vamos falar assim, de condução de um processo como juiz, o Lula hoje estaria preso ainda se ele estivesse sendo julgado pelo juiz competente. Não, talvez nem preso, mas ele não estaria concorrendo de novo para presidente. Mas o Moro é um sujeito extremamente limitado. E assim, além dele ser extremamente limitado, ele tem um ego muito gigante. Ele tá hoje onde ele tá, por sorte de ter conseguido se eleger como senador lá no Paraná, porque ele era um juiz em Curitiba. E aí convenceram o Moro de que ele podia ser ministro do STF. E aí ele fez tudo o que fez, aceitou o convite para ser ministro da Justiça, com a promessa de que seria indicado para ministro do STF. Só que aí no meio do jogo apareceu uma galerinha e falou assim para ele, ministro do STF? Não, você pode ser presidente da República. O que ele fez? Ele pegou a faca, arrancou daqui pá, meteu nas costas do Bolsonaro e falou assim, agora eu vou ser presidente da República. E dali a alguns meses já estavam lançando uma pré-candidatura do Moro a presidente da República, que foi de um partido pro outro, naufragou tudo. E aos 47 do segundo tempo ele vai lá e abraça o Bolsonaro. Agora,